A questão da Unesp a partir de um texto do historiador inglês Perry Anderson diz o seguinte: a Igreja foi responsável direta por mais uma transformação, formidável e silenciosa, nos últimos séculos do Império. Uma referência aí ao Império Romano, o período de crise do Império Romano. A vulgarização da cultura clássica, ou seja, com o fortalecimento da Igreja Católica, vai se formando aos pouquinhos a cultura medieval. E aquela cultura característica da antiguidade clássica vai dando lugar a uma cultura medieval dominada pela Igreja Católica aos pouquinhos. Essa façanha fundamental da Igreja nascente indica seu verdadeiro lugar e função na passagem para o feudalismo. A condição de existência da civilização da antiguidade, em meio aos séculos caóticos da Idade Média, foi o caráter de resistência da Igreja, ou seja, a Igreja Católica transmitiu os valores clássicos para a Idade Média. Ela conseguiu fazer com que esses valores sobrevivessem. Ela foi a ponte entre as duas épocas. Aí vamos ver o que a questão nos pede. O excerto permite afirmar corretamente que a Igreja cristã limitou suas atividades à esfera cultural e evitou participar das lutas políticas durante o feudalismo. Falso. A Igreja Católica foi o centro do poder na Europa feudal. Então ela participava ativamente das lutas políticas. C. Manteve-se fiel aos ensinamentos bíblicos e proibiu representações de imagens religiosas na Idade Média. Também falso, a Igreja Católica passou a exaltar as imagens religiosas de Maria, de José, de Jesus, e até hoje ela continua a fazer isso. D. Reconheceu a importância da liberdade religiosa. Falso também, porque durante a Idade Média a Igreja se impõe como a religião oficial em toda a Europa. Aliás, era a religião oficial do Império Romano desde Teodósio, desde a crise do Império Romano. E, inclusive, durante a Idade Média é instituído, na Baixa Idade Média, a Santa Inquisição, o Santo Ofício, para reprimir práticas religiosas que fugiam da doutrina católica. Letra E. Combateu o universo religioso do feudalismo e propagou em meio aos povos sem escritas o paganismo greco-romano. O contrário, falso. A Igreja intensificou o universo religioso e reprimiu o paganismo greco-romano e difundiu o catolicismo, o cristianismo, cada vez mais. Inclusive, a Inquisição, que eu citei há pouco, dentre outros grupos, ela perseguia muitos pagãos também. Portanto, o que responde a questão é a letra A. A Igreja Cristã tornou-se uma instituição do Império Romano. Sim, primeiro o imperador Constantino dá liberdade de culto aos cristãos, e depois o Teodósio transforma o cristianismo em religião oficial do Império. E sobreviveu à sua derrocada quando da invasão dos povos bárbaros germânicos. Verdadeiro, os bárbaros invadem o Império, derrubam o Império Romano, mas a Igreja Católica permaneceu forte. E, inclusive, no início da Idade Média, muitos reis germânicos se convertem ao catolicismo. O primeiro deles foi o Clovis, rei dos francos. Portanto, a resposta, letra A.